Mais um tópico que a gente vai avaliando sobre a questão da existência da vida no mundo espiritual ou da vida extraterrestre. Existe vida extraterrestre? Essa reflexão que nós estamos fazendo, vamos ver agora diferentes estados da alma na reticidade. Nós já falamos da série André Luiz, que reporta a condição de vida em vários estágios no mundo dos espíritos. Já falamos sobre Aglon e os espíritos do mar, o abismo e também sexo além da morte. São estados que a alma se encontra, como quem já assistiu o filme Nosso Lar, pode ter visto diferentes estados de entendimento das almas no mundo espiritual, e também a alma não vai se tornar anjo porque deixou o corpo e virou espírito. Ela vai estar ali dentro das condições, das impressões que ela leva para o mundo dos espíritos, daquilo que ela deixou no corpo físico, como ela viveu o mundo físico, no mundo físico. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então nós temos diferentes categorias, aqueles que são inferiores, aqueles que são mais ou menos iguais e aqueles que não têm nem comparação com a sua superioridade. A gente já disse antes, um planeta que está a alguns 10 mil anos à nossa frente, tecnologicamente, não dá nem para imaginar. 100 anos já não dá para a gente imaginar. Como será a tecnologia da Terra daqui a 100 anos? Não dá para imaginar. Como será a tecnologia de um planeta que está 10 anos atrás da gente? A gente consegue imaginar. 100 anos atrás, a gente sabe perfeitamente, porque tudo aquilo que a Terra, da nossa história que já estudamos na Terra, até certo ponto, a gente tem uma ideia daquilo que é e como é no mundo dos espíritos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Mas para que é interessante saber isso? Para mim saber que existe ET. Se você não compreender que existem mundos inferiores e mundos superiores, aí fica mais difícil de você entender que existe, como poderia ser uma vida extraterrestre. Para nós concebermos uma vida extraterrestre, nós temos que começar a conceber as mais variadas nuances existenciais do espírito no corpo físico, e bem como as características do planeta, como as características do espírito. A raça humana é uma que tem essa aparência como nós temos. Os outros vão ter outras aparências, certamente. Mas a aparência humana vai girar sempre em torno disso. Umas pessoas mais bem apresentáveis fisicamente, outras não tão bem apresentáveis, umas mais bonitas, outras mais feias, assim como é na Terra. Nós vemos pessoas loiras muito bonitas, pessoas loiras muito feias, pessoas negras muito bonitas, pessoas negras muito feias. Ou seja, é inerente a cada um a sua apresentação pessoal, as suas características, seus traços físicos. Assim também, no mundo dos espíritos, é necessário entender que existem as características psíquicas de acordo com as condições morais e de entendimento daquele espírito. Também nos mundos planetários, em outros planetas, as aparências vão variar segundo as características do clima, do solo, da vegetação, e também as características éticas e morais dos povos vão variar de acordo com o seu estado de entendimento e seu estado de evolução. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa dizer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como se segue. Então, um Kardec, auxiliado por os espíritos que gerenciaram a codificação da doutrina espírita, nos deu uma base para nós conseguirmos entender e mentalizarmos mais ou menos, visualizarmos como poderia ser os mundos
habitados. Ele não entrou em detalhes. Ele primou sempre pelas características éticas e morais. E aí, logicamente, que dentro das características éticas e morais, nós vamos encontrar também alguns processos evolutivos de entendimento e a gente já começa a deduzir como é o desenvolvimento da tecnologia. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas por que os espíritos, na época da codificação, não escreveram um livro mostrando para nós todas as maravilhas que iriam ter? Olha, gente, nós precisamos entender que naquela época, quando foi feita a codificação da doutrina espírita no século XIX, as pessoas ficavam muito assustadas diante de um telégrafo ou de um trem a vapor. Hoje nós temos smartphone. Você faz ligação de voz, de vídeo, manda mensagem, viaja pela internet. Um aparelhinho de 5 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento. Alguns até menores do que isso. E aí? Câmeras que você pode comandar até pela voz já existe. Opa, começa a gravar. Você faz lá o programa, agora para a gravação. E aí? Nós temos que começar a repensar. A nossa tecnologia evoluiu muito, mas nossas condições éticas e nossas condições morais, ainda pensamos em guerra, ainda pensamos em dominar, ainda pensamos em explorar. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, nos mundos primitivos, vai imperar a expiação. Escreveu, não leu, o pau comeu. Não é assim? Ou seja, é dor e dor e dor. É o famoso chorar, o choro e ranger de dentes. A alma está saindo das características macacoides para entrar numa característica hominídea, dentro do processo de evolução que nós acreditamos que exista. Então, essas pessoas estão saindo lá daquelas características bem subhumanas, em termos físicos e também psíquicos, para entrar numa característica mais humanoide. Ainda não é um ser bonitinho. O homem de Neandertal já é muito bonito perto daquelas características mais primitivas. Mundos de regeneração, nos quais as almas ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Um detalhe importante, nos mundos primitivos, a gente trazer aqui para a Terra, existem redutos no mundo espiritual, onde as pessoas, os espíritos ali presentes, agem com extremo primitivismo. Torturam, castigam, se prostituem, vão para orgias, planejam o tempo todo fazer o mal, planejam o tempo todo fazer guerra. É um mundo também primitivo, embora intelectualmente sejam adiantados, às vezes muito mais inteligentes do que muitas pessoas que estão aqui reencarnadas, mas os instintos primitivos, os instintos grosseiros, agressivos predominam. No mundo da regeneração, a psicosfera espiritual do planeta já começa a melhorar. As pessoas que estão em torno daquele planeta já não são mais tão grosseiras, já começam a pensar na solidariedade, já começam a entender que existe o outro, já começam a entender que tem que fazer alguma coisa pelo coletivo. Então são pessoas que já pensam que algo precisa ser feito pelo grupo, pelo semelhante, ou já entende que nós estamos dentro de uma sociedade em que todos nós devemos colaborar para que o melhor aconteça a essa sociedade. Nossa, mas eu trabalhei muito, eu fiquei rico e agora quero aumentar imposto para mim. Não. Ou então vou querer tirar minhas propriedades. Também não é por aí. À medida que você desenvolve intelectualmente, você busca as coisas materiais. À medida que você se desenvolve espiritualmente, você entende que as suas posses materiais é para beneficiar a coletividade. E você vai fazer isso naturalmente. Para que uma pessoa precisa ter $1 trilhão? Quando ela morrer, o caixão vai vazio. E se ela levar para o caixão, as traças vão comer. A família pode até prometer, a gente bota no caixão sim. Mas não vai botar, pode botar até um xerox lá, umas capilhas de isopor pintada como fosse dinheiro. Mas ninguém vai ser doido de colocar o dinheiro ali dentro do caixão. Então nossos tesouros ficam na terra. Precisamos saber que o que nós vamos levar para o mundo espiritual é o tesouro da alma, a bondade que nós conquistamos. Aí
Quando nós já entendemos isso, entramos num processo de regeneração. Portanto, os grandes êxodos que acontecem nos planetas, nós temos que ter cuidado com quem nós estamos sintonizando. Simeão, um amigo espiritual que a gente teve a grata oportunidade de conviver com ele quando a gente morava na área rural, era uma pessoa muito simples. E após ser amparado, depois de vários anos de sofrimento nas regiões inferiores do mundo espiritual, ele foi desabrochando todo o seu potencial de intelectualidade, todo o seu potencial de bondade, de entendimento. Para entender isso, tem que estudar muito a doutrina espírita. E uma certa vez ele disse para mim uma frase maravilhosa: a grande diferença aqui na Terra é ter amizade com as pessoas certas. Então, cuidado com quem você tem amizade, cuidado com que tipo de pensamento insuflam em você os seus amigos, para que você possa, então, buscar trabalhar mais o teu íntimo para as grandes realizações da alma. Então, já falamos que o mundo de regeneração é quando você já entende que tem que fazer pelo próximo. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Olha, gente, aí não dá nem para a gente entender. Se nós ainda não entendemos que temos que ajudar os nossos irmãos aqui na Terra, se nós ainda não entendemos que nós temos que ser solidários com aqueles que estão caminhando conosco aqui na Terra, como que nós vamos entender o bem sobrepujando o mal em todos os fatores? Detalhes aí. Eu paro de vez em quando comentando com a minha esposa ou com meus filhos assim: já imaginou nosso lar? Onde você tem cama, comida, roupa lavada e trabalho, o sagrado trabalho. Ninguém quer passar a perna no outro, ninguém quer ser mais do que o outro, cada um ocupa o seu lugar, cada um sabe das suas possibilidades, cada um sabe das suas potencialidades e são orientados a desenvolver, às vezes, outra potencialidade, outra capacidade. Trabalhar em outras esferas. Amai uns aos outros como eu os amei. Impera nesses mundos onde o bem é superior ao mal. E aí a gente não consegue entender. Segundo algumas pessoas dizem, alguns médiuns importantes, a Terra é guarnecida por esses espíritos. E eles vêm a convite de Jesus para proteger, e alguns até mesmo com naves espaciais. Nós vamos ver lá na frente, tem até uma entrevista do Chico Xavier gravada no YouTube, que ele fala sobre isso. A gente vai tentar achar o link e deixar abaixo do nosso vídeo. Então, é importante que a gente entenda, ou bota na playlist, né, que a gente vai divulgando todo o trabalho de todos nós. É importante que nós entendamos que temos que aprender a fazer o bem, temos que aprender a construir um mundo melhor, porque o mundo precisa de pessoas melhores. Mundos celestes ou divinos, habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí fica mais difícil da gente entender. Yakov, nosso amigo espiritual, ele estava dizendo a certa vez, e está no livro Conteúdo Transcendente, essa reflexão, que no mundo espiritual, ou nas cidades espirituais, existem filmes sobre os mundos de expiação. Todo mundo assiste e fala: olha como já melhoramos. Mundo de provas e de expiações e provas, ainda tem muita expiação, mas tem gente passando pelas provações. Aí a gente vê também com tranquilidade, nós estamos melhores, porque nós somos mundos de provas e expiações. A maioria está passando pela prova e algumas em expiação. Então, lógico que está muito bem. Aí entra expiação, prova e regeneração. Mais ou menos a Terra está passando por isso. Tem gente no processo de regeneração já entendendo que tem que fazer o bem. Tem gente passando pelas provas, tem gente passando pela expiação. Beleza, está parecido com o nosso. Aí entra os planetas de provas e regeneração. Ainda dá para assistir. O bem já predomina. A maioria das pessoas estão imbuídas em fazer o bem. Aí quando vai para mundos regenerados ou regeneradores, aí os espíritos já ficam preocupados. Porque muitos já começam a ficar em depressão por ver tanta maravilha, tanta beleza, e nós estamos presos nesse charco de iniquidades.
que nós mesmos criamos, que nós mesmos geramos e que nós mesmos precisaremos de reestruturar para o bem nosso mesmo e da humanidade. Todos nós estamos aqui para aprendermos. Todos nós estamos aqui para tomarmos consciência da necessidade de fazer o bem. Mas eu pergunto, quantos estão interessados realmente em vestir a camisa do bem e falar assim, eu sou um cidadão que busca o melhor para o meu planeta, que busca o melhor para a minha sociedade, para a minha coletividade? Somos poucos. A gente sempre tem que deixar aquela pontinha dali para satisfazer nosso egoísmo, a nossa vaidade. Precisamos aprender isso. Precisamos reconhecer nossas falhas para que a gente possa crescer. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Hoje já fomos promovidos, já não é mais expiação e prova, expiação, prova e regeneração. Já temos as possibilidades. E no Brasil, onde nós temos uma grande oportunidade de nos evangelizarmos, então nós já estamos dentro desse processo de regeneração. Reflitamos bastante sobre a possibilidade da vida extraterrestre, como podemos interagir com esses irmãos se chegarem até nós, para que melhor possamos servir a nossas condições de seres humanos que buscam o melhor para a nossa própria evolução.